Banca de estudo, aprovação. Bom, gente, vamos continuar aí com a nossa aula. Vamos à parte 2. Vamos agora ao texto 3. O texto 3 foi um texto que eu retirei do portal Terra e a gente vai analisar esse trechinho aí. Segundo a France Football, a comparação entre Messi e Pelé seria semelhante na música colocar frente a frente Elvis Presley e Mozart, ou na pintura Rembrandt e Salvador Dalí. No que se refere ao estilo de jogo, o brasileiro representa a perfeição, enquanto Messi encarna a magia. O repertório técnico do ex-santista, sua condição física e a leitura tática que fazia eram quase insuperáveis. Então, observe bem. Nesse segundo parágrafo em especial, gente, a gente tem aí em destaque alguns verbos, né? Esses verbos, eles fazem uma progressão, né? Eles trazem uma progressão temporal. Mas, ao mesmo tempo, se você analisar direitinho esse segundo parágrafo, a gente tem a predominância por uma descrição. O que a gente tem aí é uma descrição a respeito do jogador Pelé e do jogador Messi. Então, a gente tem nesse texto, né, nesse segundo parágrafo especificamente, uma sequência descritiva, tá certo? E aí, fazendo um resumo básico aí desses gêneros que a gente abordou, notícia e reportagem são gêneros da esfera jornalística, orais ou escritos. É importante também lembrar, gente, que quando eu falo de gênero textual, né, vamos voltar um pouquinho para a primeira parte do vídeo em que eu expliquei a respeito de gênero. Quando eu falo de gênero textual, eu posso ou falar de gêneros escritos, como também de gêneros orais, gente. Eu não posso só pensar que gênero é o que está escrito. Uma roda de conversa, uma mesa redonda, um debate, também são gêneros textuais, mas são gêneros textuais orais, ok? É importante a gente se situar em relação a isso. Continuando, em que são relacionados fatos reais de interesse público de forma clara, objetiva e impessoal. É importante a gente também falar isso, que se você observar direitinho, a notícia e a reportagem são textos em que o jornalista ele não emprega a sua opinião a respeito do assunto, tá? Existem outros gêneros da esfera jornalística em que é possível o jornalista fazer esse trabalho. Não cabe à notícia, não cabe à reportagem o emprego da opinião do autor, ok? E aí, falando a respeito das sequências que a gente notou. Então, a sequência descritiva geralmente apresenta elementos linguísticos como substantivos, adjetivos, né? A gente viu bastante, locuções adjetivas, que são usadas para caracterizar fatos, pessoas e lugares. Ok? Acho que isso ficou bem perceptível aí nos textos que eu trouxe. A função primordial de uma reportagem ou notícia é informar. Ok? Ou seja, a função referencial da linguagem, a função informativa. O foco é no assunto que está sendo passado. Como vimos, os tipos textuais predominantes nesses gêneros textuais da esfera jornalística são o narrativo e o descritivo. Né? Então, acho que ficou bem evidente aí para a gente, nesses gêneros que a gente teve contato aí da esfera jornalística, a predominância da tipologia narrativa e descritiva. Entre os gêneros em que predomina o tipo descritivo, por exemplo, estão cardápio de restaurante, lista de compras, anúncios de venda de imóveis e de carros e por aí vai. Então, textos em que a gente nota a predominância de sequências descritivas são exemplos aí, né? Esses gêneros que eu acabei de citar para vocês. Porque, de fato, a função é descrever algo, descrever um objeto, né? Quando você faz um anúncio de um carro, por exemplo, de um veículo, você vai descrever o veículo, né? Para saber se a outra pessoa tem interesse ou não em comprar. É uma lista de compras, um cardápio no restaurante, por aí vai, ok? Bom, o texto 4 é um texto que eu trouxe da revista Abril, tá certo? Mundo Estranho. E fala a respeito do surgimento da tatuagem. Eu não trouxe o texto todo, gente, porque senão vai ficar muito comprido. Mas vamos ler só esse trechinho aí, tá bom? A gente não vai ler ele todo, não.
Tudo indica que a prática de marcar o corpo é tão antiga quanto a própria humanidade. Mas, como é impossível encontrar corpos de eras tão remotas com a pele preservada, temos de nos basear em amostras mais recentes. É o caso de múmias egípcias do sexo feminino, como a de Amuné, que teria vivido entre 2160 e 1994 a.C., e apresenta traços e pontos inscritos na região abdominal, indício de que a tatuagem no Egito Antigo poderia ter relação com cultos à fertilidade. E aí você pode dar pausa e fazer a leitura rapidinho. Continuando. A gente observa aí nesse texto a predominância de informações. Então, um texto como esse, a gente tem a função principal, a função referencial realmente, né? A função de informar, a função de trazer o assunto, né, em si, para explicar o assunto, falar a respeito de um assunto. Portanto, a gente percebe a predominância do tipo expositivo, certo? Da tipologia expositiva. Então, porque, né, relembrando um pouquinho, né, lá do primeiro vídeo, da primeira parte, em que eu expliquei cada um dos tipos, a tipologia expositiva, você tem a função de expor informações e dados, além de explicar acerca de um assunto, ok? Então, são vários objetivos, só fazendo a leitura aqui para vocês, são vários objetivos de um texto em que predomina a tipologia expositiva, que seria dar informações e explicações, esclarecer, discutir, definir. As ideias são encadeadas em sequência e confirmadas por evidências. Volta para aquela questão que eu trouxe para vocês. Se você produz um texto expositivo, como por exemplo um verbete, você vai construir um verbete. Para quem não sabe, verbete é um gênero em que você explica e traz informações, expõe informações a respeito de algo, tá certo? Normalmente verbetes a gente encontra em dicionários, né, em enciclopédias. E aí, para você construir um texto expositivo como um verbete, é importante que você realmente domine o assunto, que você realmente conheça sobre o assunto, ok? Até porque você não vai ter propriedade para falar se você não conhecer a respeito do assunto. Na verdade, eu particularmente, eu não leria um texto de uma pessoa sobre, sei lá, qualquer outro assunto, se eu perceber que a pessoa não tem propriedade para falar sobre aquilo. Então, é importante que você realmente se aproprie do conhecimento para produzir um texto da tipologia expositiva. Normalmente, como se organiza um texto desse tipo, né? Desse tipo textual. Então, a gente tem as três partes, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, normalmente o tema é apresentado. É importante que a gente, já na introdução, já compreenda sobre que assunto o texto vai tratar. A importância de uma introdução bem feita, né? Para a gente poder saber realmente do que se trata o texto, né? A gente já vai pegando esse gancho aí quando a gente fala da dissertação. E temos a desenvolvimento. Desenvolvimento é a parte em que são expostos os pontos mais importantes a respeito do tema, né? Ou seja, um compilado aí das informações mais importantes que você teve acesso, que você pesquisou. E a conclusão, normalmente, a gente tem um resumo, né? A gente tem uma retomada do assunto, né? E um resumo do que você trouxe, tanto na introdução quanto no desenvolvimento. Ok? Então, normalmente, um texto que tem um caráter expositivo traz essa sequência. Como vimos, a linguagem deve ser clara, objetiva, adequada ao público-alvo. É importante a gente também ter isso em mente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Normalmente, quando um professor está dando uma aula sobre um conteúdo, ele está produzindo algo expositivo, ele está produzindo uma sequência expositiva para vocês, né? O conteúdo dele é passado através de um texto expositivo oral. Para que ele possa fazer esse texto, ele deve levar em consideração o público-alvo. Então, estou trabalhando agora com candidatos, né, que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, né, ou estudantes do ensino médio. Enfim, a gente está trabalhando com pessoas que têm uma certa faixa etária, que têm um certo nível de conhecimento. Então, a minha linguagem, ela precisa estar adequada a esse público-alvo. É diferente, por exemplo, de eu, dar uma aula para uma turma que está no primeiro ano
do ensino fundamental, né, que é a antiga alfabetização. Então, a gente tem que ter muita noção do público-alvo antes de produzir um texto. A nossa linguagem tem que estar adequada ao público-alvo. Com emprego de vocabulário relacionado ao tema, além de estar de acordo com as normas urbanas de prestígio, né? A gente volta para a questão da gramática normativa, das normas, das regrinhas que a gente precisa ter acesso e dominar para poder construir um texto desse caráter. Entre os gêneros em que predomina essa tipologia estão, por exemplo, as reportagens de divulgação científica, né? Os relatórios, os textos didáticos, são os textos que a gente encontra nos livros, por exemplo, os livros didáticos, os seminários, mesa redonda, aulas, são exemplos de gêneros em que há a predominância da tipologia expositiva. Outro exemplo aí é o texto 5 que eu trouxe para vocês. Eu trouxe aí um texto que você tem aí tanto a parte da linguagem verbal quanto a parte da linguagem não verbal, né? Nós costumamos dizer que um texto como esse é um texto híbrido, né? Nós temos aí a junção dessas duas linguagens. E aí, esse texto ele tem como título Cuidados Básicos para Prevenir o Coronavírus, né? Então, já serve um pouquinho aí para você relembrar esses cuidados, já que a gente está em meio a toda essa epidemia. Então, temos aí algumas regrinhas, né? Como, por exemplo, algumas dicas, regrinhas, né? Como, por exemplo, evitar contato com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas, realizar lavagem frequente das mãos, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir, evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca e por aí em diante. Vocês já devem estar um pouquinho habituados a essas regrinhas, né? Essas dicas, porque a gente tem falado muito sobre isso. Pois bem, o texto que a gente viu aí, né, é um texto que traz dicas, que traz instruções para que sejam tomadas pelo leitor. Então, num texto como esse, o que a gente percebe, né, o que predomina de fato, é o tipo injuntivo ou prescritivo. Tá certo? A gente pode chamar tanto de injuntivo como de prescritivo. É nada mais ou menos que a injunção. Então, em textos que têm esse caráter injuntivo, prescritivo, a gente tem essas características, né? Que são as características de descrever ações que devem ser realizadas. A gente tem ordens sendo dadas, né? Ou instruções sendo dadas. Ok, gente? Normalmente, gêneros que possuem esse caráter injuntivo são gêneros do tipo regulamentos, estatutos, dicas, regras de jogos, manuais, instruções para montagem ou uso de aparelhos, né? Quando você compra um móvel em casa, você tem um manual, né, lhe dando as instruções para fazer a montagem daquele móvel, instrumentos e etc. Então, são gêneros normalmente que trazem várias sequências, né, tem a predominância do tipo injuntivo prescritivo, ok? E aí, nas sequências injuntivo-prescritivas, como a gente pode observar nesse exemplo que eu trouxe para vocês, a gente tem a predominância de verbos ou no infinitivo, né? Você tem aí evitar, realizar, que mais? Utilizar, cobrir, evitar, higienizar, não compartilhar, são verbos que estão na forma nominal infinitivo, né? Na forma que a gente chama de infinitivo. E a gente também pode ter verbos no modo imperativo, né? Que são verbos que indicam ordem ou pedido, tá certo? Ou proibições também, exemplo, evite, realize, lave, cuide-se, higienize-se, não compartilhe. Então, são exemplos do modo imperativo dentro da injunção. E por fim, gente, o texto 6, queria muito que vocês prestassem bastante atenção nessa parte, tá certo? Já é uma preparação para o que a gente vai estudar aí com relação à redação, tá bom? A gente vai ver na próxima aula toda a parte assim mais direcionada à redação em si do Enem. Eu quero que vocês prestem muita atenção e depois eu vou tentar ver se eu faço algum tipo de comunicação com vocês para poder fazer essa conversa realmente, porque eu sei que vocês têm muitas dúvidas sobre redação, tá?
tá bom? Então, eu vou fazer esse contato aí com vocês para tentar solucionar essas dúvidas. Tem muita gente, muitas dúvidas, né, com relação à correção da redação, como a redação é corrigida, toda essa parte, né, que muitos alunos não sabem. Tá bom? E aí eu vou trazer com todas as informações que o próprio Enem divulga, né? Através do manual de estudante, né? A cartilha de redação do estudante, tá, gente? Pois bem, essa redação que eu trouxe aí para vocês foi uma redação da aluna Ana Clara, de 21 anos, ela é de Brasília, Distrito Federal, tá certo? Foi uma das redações, eu não lembro exatamente a quantidade, mas eu acho que foram em torno de 50 e alguma coisa, o número de redações que obtiveram nota máxima no Enem 2019, né? Um número muito pequeno comparado com a quantidade de candidatos que a gente tem na prova. Mas é importante que a gente consiga se basear nesses modelos, tá, gente? Eu sempre trabalho com foco em nota máxima, não é a nota que a gente espera ter, né? Por exemplo, eu quero tirar, sei lá, só 600 para mim tá ótimo. Não, gente, pode pensar assim, ou só 800 e assim por diante. A gente tem que pensar sempre no máximo. Tá bom? Então, vamos focar sempre nos modelos que tiveram esse sucesso, que conseguiram obter esse resultado. Então, vamos lá. Para quem não lembra, o tema da redação 2019 foi a questão da democratização do acesso ao cinema brasileiro. Não é isso? Então, a gente falava a respeito de como o acesso ao cinema brasileiro pode ser democratizado, né? Então, o candidato ele precisa trabalhar essa questão, né? De que maneira o acesso ao cinema pode ser algo mais aberto, mais amplo, que englobe as pessoas de maneira geral e tal. Então, ele tem que aqui expor um pouco da opinião dele a respeito desse tema. Então, vamos lá. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, só queria chamar uma atenção rápida para vocês, tá? A gente vai falar a respeito das partes de uma redação, mas a gente precisa ter em mente logo o que a gente vê aí nesse primeiro trecho, né? A gente leu a introdução da redação, tá bom? A gente sabe que a redação é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, queria chamar a atenção já de antemão para a introdução da aluna Ana Clara. Perceba que ela começa citando um documento importante, né, para nós brasileiros, que é a Constituição Federal, né, que é de 1988. Então, ela começa falando sobre o tema, mas embasado, né, ela trouxe de maneira embasada na Constituição. Perceba que, de início, ela não expõe qual é a opinião dela, ela não expõe um ponto de vista dela. Primeiro ela apresenta o tema, primeiro ela fala a respeito do tema, né? Que é a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil, isso a gente já falou. Então ela traz aí a Constituição como uma forma de informar as pessoas, né? O leitor, a respeito do assunto. A partir do segundo período, né? Segundo período, deixa eu colocar aqui a marcaçãozinha. A partir do segundo período, aqui, ó, é quando a gente vai ter... Segundo período tá aqui, tá? Daqui em diante. A gente vai ter a exposição do ponto de vista da autora, que a gente vai chamar na redação de tese, ok? Então, já vão entendendo aí, anotando no caderno de vocês. Na introdução, o candidato precisa apresentar o assunto da redação, apresentar o tema da redação, e essa apresentação pode ser feita de inúmeras formas, tá, gente? No caso da Ana Clara, ela escolheu citar a Constituição Federal, mas tem pessoas que usam outras maneiras. Quando a gente for estudar isso em redação, vou explicar para vocês, vou mostrar para vocês algumas maneiras. E temos logo em seguida a exposição do ponto de vista, que é a tese, ok? Então,
Lembrem disso, anotem no caderno de vocês. Na introdução, você já tem que apresentar a sua tese. E vai ser essa tese que vai ser defendida no decorrer do texto, através dos argumentos que, lendo a introdução, a gente já consegue supor, a gente já consegue prever qual é a linha argumentativa que ela vai tomar. Tá certo? Qual é o direcionamento que ela vai tomar. Então, aqui ela fala que essa questão do descumprimento, né, da Constituição Federal, que a Constituição Federal ela não é cumprida de fato, né, essa questão do acesso à cultura, que é um direito de todos, mas isso não é cumprido de fato, se deve devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos, é um dos motivos, e o segundo motivo é a concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, a gente tem aí, nesse trecho, tá certo? As duas causas para que a Constituição, de fato, não seja o direito, né, ao acesso ao cinema, à arte de maneira geral, né, que é um direito previsto na Constituição, não está sendo estabelecido. Eu já sei que no desenvolvimento dela, o primeiro argumento dela vai ser essa questão da concentração das salas de cinema, que só fica em torno dos centros urbanos, né? Ou seja, em outras áreas, como o meio rural, a gente não vai ter essa presença das salas de cinema como a gente tem nos centros urbanos. E já sei que o outro argumento dela vai ser esse pensamento que existe, né, essa concepção cultural de que a arte ela só deve estar direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, uma coisa importante também da gente notar em relação à introdução de uma redação, gente, a introdução precisa ser muito bem construída. Por quê? Quando o leitor ele lê a introdução, ele já tem que mais ou menos saber qual vai ser o caminho que o autor vai tomar no seu texto, certo? É um guia, a introdução é um guia, ok? Então, aí, pela introdução, eu já sei mais ou menos quais são os caminhos que a Ana Clara vai tomar. Vamos só confirmar isso comigo agora. Então, veja só, primeiro parágrafo, desenvolvimento, né? Desenvolvimento vai ser a parte da argumentação. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Então, pausa aí, rapidinho. Veja bem, a gente tem aí no iniciozinho do parágrafo 1 do desenvolvimento, já a confirmação do que eu falei, do primeiro ponto que ela traz na tese. Veja só, ela trouxe o que aqui? A concentração das salas de cinema nos grandes centros urbanos. Ela já começa falando isso. Por quê? Nos centros urbanos, onde vão morar as pessoas que têm uma renda mais alta, não é verdade? Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Bacana demais, gostei. Então ela traz aí o argumento, né, o primeiro argumento que eu sublinhei aqui, que ela traz na introdução, ela desenvolve esse argumento, é importante falar isso, tá, gente? Todo argumento ele precisa, toda ideia precisa ser desenvolvida, e ela desenvolve embasada. Você vê que foi uma pessoa que realmente se informou sobre esse assunto. Então, uma das dicas que eu sempre dou também para os meus alunos é: vocês precisam exercitar sempre a leitura. Se informem. Sejam pessoas informadas. Porque ninguém sabe, ninguém consegue prever, ninguém tem uma bola de cristal para saber qual é o tema da redação do ano.
tá certo? Ninguém tem como saber. A gente vê por aí na internet, cursinhos, professores e tal, mas nada se passa de suposição, gente. O que a gente sabe é que a redação do Enem, ela tem um caráter muito social, né? Ela trabalha com temas voltados para a sociedade, que atingem a sociedade, né? Apesar de que a redação tomou um caminho um pouquinho diferente dos últimos anos, aliás, do último ano para os anteriores, né? Mas é sempre voltado para algo que tem impacto na sociedade, que tem uma relação com a sociedade, ok? É uma certeza que a gente tem, mas o tema em si, a gente não tem como definir. Principalmente quando a gente vai pensar na atualidade, né? O que a gente tem de coisas assim acontecendo no nosso mundo hoje em dia. Então, a gente pode pensar em inúmeros pontos. Eu posso pensar a respeito do ensino à distância, né? Que é algo que a gente está, inclusive, vivenciando agora. A gente pode pensar a respeito dessa questão das epidemias, né? Que já foi uma coisa também pensada, né, no passado, né? No ano passado já havia tido, já algumas pessoas, né, alguns professores já tinham previsto esse tema, mas a gente pode pensar em várias coisas, né? A gente está vivendo aí uma onda de inúmeros acontecimentos, ok? Pois bem, então, primeiro parágrafo do desenvolvimento está de acordo com o que ela trouxe aqui na tese, né? No primeiro ponto da tese. Já no segundo parágrafo, eu já sei que ela vai falar disso aqui, ó. A concepção cultural de que a arte é direcionada... Eu acho que faltou só um verbinho, gente, eu copiar e colar aqui, mas eu acho que deve ser a concepção cultural de que a arte deve estar direcionada, acho que é mais ou menos isso, aos mais favorecidos economicamente. Ela vai focar nisso no segundo parágrafo do desenvolvimento. Vamos conferir. Paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Confirmei. Você vê que ela já traz aí no segundo parágrafo do desenvolvimento o que ela tinha falado na segunda partezinha da tese dela. Então, você tem que observar, gente, as ideias dentro de um texto precisam sempre estar, conectadas, é como se fosse uma correntezinha, um elo ligado ao outro. Você não pode construir um texto jogando ideias sem conseguir relacioná-las. Você tem que relacionar, desenvolver, certo? Tem que ir sempre nesse ir e vir, ok? O texto tem que estar todo amarradinho. E aí ela vai continuar, né, a argumentação dela em torno dessa ideia. Ela vai citar aí um livro, né, que é o Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, né, escritora nossa daqui, negra, né, assim, maravilhosa, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive e assim mostra como acesso a centros culturais, uma perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Então, ela traz a ideia, né, que esse ponto aí, né, do acesso, que é mais para a população de renda mais alta, né, a população de renda mais baixa acaba ficando excluída desse acesso à cultura, e ela embasa isso através de uma citação, né, ela menciona um livro de um escritor e ela explica, né? É importante falar também isso, que ela não só cita o livro de Carolina Maria de Jesus, mas também ela explica o porquê que esse livro tem relação com o que ela está dizendo, tá certo, gente? Também, se você faz uma menção a algo, se você cita algo, você também precisa construir essa relação. Por que isso que você está mencionando tem relação com o que está sendo dito? Entende? Você tem que mostrar aí para o leitor qual é a relação existente. A gente não pode esperar que o leitor ele vai ter o nível de leitura que a gente tem. Então, a gente tem que tratar o texto de uma forma bem assim, amarradinha mesmo. E, por fim, a gente tem o parágrafo de conclusão. Normalmente, o parágrafo de conclusão é quando a gente vê a proposta de intervenção construída pelo autor do texto. Lembrando também que a proposta de intervenção é uma marca da redação do Enem, tá, gente? Não é toda redação dissertativa, argumentativa, que exige a proposta de intervenção. O Enem exige, tá certo? Condiz com a competência 5. Na próxima aula, quando a gente for
estudar melhor as competências, eu vou mostrar para vocês. E aí a competência 5 é sobre a proposta de intervenção, avalie a proposta de intervenção, vale 200 pontos. Então não deixem de escrever a proposta de intervenção, tá certo? Eu vou explicar para vocês tudo isso na próxima aula que a gente vai falar sobre as competências. Mas, enfim, ela traz aí na conclusão. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção da sociedade mais igualitária. Nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras por meio da inclusão desse objetivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Além disso, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Muito boa essa redação. Mereceu nota máxima, sim, certo? Ela realmente atingiu aí o que era esperado nos níveis mais altos das 5 competências. Então, parabéns aí para a candidata. E vocês também, né, gente? Mais para frente eu vou poder parabenizar vocês também. Então, sempre focar no máximo, tá, gente? Pois bem, então, só para resumir a ideia, né, a gente tem aí as 3 partes que eu expliquei para vocês, a gente consegue observar bem isso nessa redação específica. A gente percebe também uma coisa importante que eu falei, que é a questão da coerência entre a ideia que é defendida, os argumentos e a conclusão, tá tudo amarradinho, gente, porque ela fala na introdução, ela desenvolve nos argumentos e ela encerra na conclusão. Tá tudo ligadinho, certo? A gente vê também que houve aí um respeito, né, às normas urbanas de prestígio. Isso aí condiz com a competência 1 da redação do Enem, que é essa questão do domínio das normas urbanas de prestígio, da norma culta da língua, certo? Isso aí realmente ela faz. Só teve aquilo ali, mas ali foi um erro meu mesmo, quando eu copiei e colei do site para o slide, que houve esse probleminha, mas se você for ler lá na íntegra, tem um link embaixo, você vai ver que tá lá certinho, tá? E aí, falando do texto dissertativo argumentativo, né, desse gênero, dos gêneros pertencentes a essa esfera, né, essa tipologia, a gente pode notar artigos de opinião, resenha crítica, editorial, jornalístico, debate de opinião, carta de leitor, discurso de defesa e de acusação. São exemplos inúmeros, gente, de textos que trazem a tipologia dissertativa argumentativa. Eu usei como exemplo a redação do Enem, porque é isso que a gente vai precisar aprimorar e desenvolver melhor, né? Porque a ideia é essa, né? Nós estamos estudando para fazer um exame, né? O Exame Nacional de Ensino Médio, e o Exame Nacional de Ensino Médio, você precisa produzir a redação. Mas existem esses outros gêneros também que fazem parte aí dessa tipologia, ok? Pois bem, gente, então, eu sei que esse assunto aí de hoje realmente é um assunto muito comprido, mas eu quis, assim, utilizar muitos exemplos, eu quis esmiuçar com vocês para que vocês possam entender bastante. A prova de linguagens é uma prova que você precisa dominar essa questão dos tipos textuais e dos gêneros textuais para resolver muitas das questões presentes. Você consegue resolver conseguindo reconhecer aquele gênero, conseguindo reconhecer aquela sequência da tipologia textual. Então, é importante realmente que vocês dominem esse assunto, tá bom? A gente vai ver na próxima aula a parte de redação aí, mais focada com a redação do modelo do Enem, né? Eu vou falar sobre as competências, e aí eu vou mostrar o passo a passo da redação. Já vou começar a pedir redações a vocês, mas se vocês puderem já ir produzindo em casa, certo? Pesquisando temas que vocês veem aí na internet ou na televisão, qualquer lugar, você escutou sobre um assunto, achou interessante, você quer produzir uma redação, já vão produzindo, gente. Redação é prática, certo? Redação você tem que praticar, é igual andar de bicicleta, você tem que ir praticando até chegar à perfeição, né,
desse tipo de atividade, ok? Então, deixo aí meu abraço a vocês, né? Nosso abraço meio que distante, mas peço a vocês que continuem aí estudando. Espero poder atender aí as expectativas de vocês. E qualquer dúvida, não pense duas vezes. Pode me procurar. A gente tem o Google Classroom, certo? A gente tem os contatos aí através do WhatsApp. Então, podem me procurar, tá certo, gente? Então, um abraço aí a vocês e se cuidem. Beijo. Na banca de estudo, aprovação.